E aí galera, beleza com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez para fazer aquela revisão, né, dos assuntos aqui a partir do mapa conceitual. A nossa intenção hoje é estudar um pouquinho sobre atomística e, para quem não sabe o que é, basear ou estudar o fundamento, a miniatura, o mundo microscópico, né, da matéria. E como é que esse pensamento evoluiu ao longo da história. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Provavelmente a gente vai precisar de 2 vídeos para fechar tudo isso aqui, certo? Mas vamos para o primeiro, né? Se der tempo a gente continua aí com o segundo vídeo. Bom, eu quero começar por aqui, ó. Eu quero pensar no seguinte: a partir da natureza, né, nós conseguimos observar fenômenos. A nossa intenção, ou a nossa primeiro grande conceito que nós vamos estudar aqui é essa observação do fenômeno. É muito importante que dentro da ciência o que se observa são fenômenos, né? São experimentos, são observações de o que acontece realmente, né? De um fato. E aí, claro, nós vamos escrever uma explicação para isso, né? Um modelo de explicação para isso. É por aí que a gente caminha. Então, só para ter uma noção aqui, ó, sei lá, alguém pode imaginar ou visualizou ao longo da história aí a aurora boreal, por exemplo, e de repente se questionou por que isso acontece, né? Ao longo da história, você já deve estar imaginando isso aí, que muita gente pensou que era algo de outro mundo, algo meio deuses, né? Ou tal. Sei lá, alguém pode olhar também para as geleiras e imaginar como é que é possível, como é que aconteceu, né? Por que é sólido. E algo mais simples como o sal, pode imaginar por que tem essa granulometria aqui, por que tem essa cor, e assim vai, né? Então, em homenagem a um aluno aí que eu não vou falar o nome, né, para não fazer propaganda sem pagar nada, né? A aurora boreal, só para ter uma noçãozinha aí, ela é o resultado, na verdade, de choques de partículas dos ventos solares, né? Então você pode ver, se você abrir esse mapa conceitual, você pode ter esse vídeo aí, ter o áudio e tal, e ele vai explicar direitinho. Então nós temos ventos solares que saem do Sol, obviamente, claro, né? Viajam pelo universo, pelo espaço e chegam, né, aos planetas, né? Diversos planetas, todos os planetas, obviamente. E no Brasil, no planeta Terra, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Bom, a sacada é essa aqui. A intenção é essa, né? Nós temos os ventos solares chegando, tal. Então, diante de algumas características espaciais nossas aqui, os ventos solares, eles chegam ao planeta, né? E o choque desses ventos solares, das partículas dos ventos solares, chegam até o nosso planeta, e por ações físicas, né? Por ação física você vai ter o deslocamento desses ventos solares para as calotas polares. E aí onde acontecem os choques entre as partículas dos ventos solares e as partículas de oxigênio, ou moléculas de oxigênio e de nitrogênio. Então esses choques fazem com que os elétrons sejam excitados a camadas de valência superiores, e aí na emissão de elétrons você tem a visualização de cores verde, geralmente verde e vermelha, mas pode ter outras cores também, né? Então é energia na forma no espaço de cor, né, espectral do visível. Então essa é a beleza da aurora boreal, né? Então, bom, diante disso alguém pode questionar, né? Diante disso alguém pode questionar por que isso acontece, né? Por que não, né? Então, para isso, né, nós temos os modelos de explicação. É isso aí. Então, claro que ao longo da história, né, temos várias pessoas que imaginaram e pensaram a respeito disso aí, começando aí pelos filósofos, tá certo? Então, sei lá, desde de pessoas que imaginavam explicar os fenômenos baseado em elementos da natureza, como por exemplo fogo, ar, terra e água, né? Você deve imaginar já como é que é
visto, falado isso aí por aí, né? Mas se imaginava que esses elementos compunham toda a matéria, né? Então, ao longo da história, foi se evoluindo esse pensamento, né? Por exemplo, né, com o conceito de mol, né, a partir de Demócrito, e a partir daí nós temos um pensamento ainda antes da ciência, tá certo? E aí, um pouquinho também, a partir daí, né, a partir desse momento e caminhando um pouquinho para a era científica, nós temos um pedacinho da história chamada de alquimia aqui, que se utilizava dos conceitos iniciais, que eu falei aqui em cima, mas traz dois novos conceitos que retratam essa época aqui, né? Então, eu posso citar aqui o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Bom, vocês já devem ter escutado falar isso aí em algum lugar, né? Bom, o elixir da longa vida, o nome já está dizendo aqui, a intenção era se tornar imortal, né? E a pedra filosofal, a intenção era transformar qualquer metal em ouro. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eles estavam baseados nesses conceitos, mas ao longo de vários anos, né, várias décadas e séculos, os alquimistas desenvolveram muitas técnicas específicas que hoje a ciência se utilizou bastante, equipamentos foram desenvolvidos nessa época, e aí, essa natureza, nós podemos, assim como Lavoisier, por exemplo, chegar a essa conclusão aqui, tá? Mas eu vou mostrar aqui como é que ele pode pensar sobre isso. É óbvio que Lavoisier ele não tinha noção nenhuma das reações ou de alguns elementos químicos daquela época, mas uma coisa é certa, ele imaginou, ele estudou, né, fez vários experimentos e percebeu que se você tivesse uma reação ou junção de substâncias para formar uma terceira coisa, por exemplo, uma coisa era certa para ele: a massa que tinha antes tinha que ter a massa depois, né? Ou seja, a soma das massas anteriores dos reagentes tem que somar também o dos produtos. Então, se você reagisse, digamos, 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio, né, soma aqui 40 gramas. Então, é óbvio que do outro lado, o produto dessa combinação tem que somar também 40 gramas. Pode acontecer de algumas reações gerarem gases, né, e você não visualizar ou não pesar essa massa gasosa que se desprendeu aqui na produção, né? Mas não importa. O que importa é que existe o conceito de conservação da massa que foi definido por Lavoisier, e aí está dentro de um modelo de explicação, tá certo? Que caminha para modelos atômicos, né? Bom, outra lei que pode nos ajudar a perceber e explicar um pouquinho a ciência é o seguinte. Bom, então indo para Proust aqui, né, na lei das proporções fixas, né, nós podemos já chegar a outras conclusões, outros modelos, né? Outros modelos de explicação, como eu já disse aqui. E para Proust é o seguinte: ele entendeu que se ele fizesse a mesma reação que Lavoisier fez aqui, e se ele duplicasse a massa dos reagentes, obviamente ele vai pegar a soma tal, Lavoisier já estava sendo considerado aqui, mas ele entendeu que se ele duplicar aqui, ele vai precisar de 2 vezes mais dos reagentes e 2 vezes mais ele vai gerar de produtos, tá? Então, conclusão óbvia para a gente hoje, mas para aquela época era fantástico, né, essa sacada aí. E Proust, ele traz essa ideia aí. Dalton, né, um cara altamente aqui. A questão é a seguinte: para Dalton, ele entendeu um conceito aí, chamou de proporções múltiplas. Bom, ele estudando a água aqui, ele percebeu que se por acaso ele mantivesse o oxigênio igual, quantidade de oxigênio igual, e duplicasse a quantidade de oxigênio, se ele mantivesse igual a quantidade de hidrogênio e duplicasse a quantidade de oxigênio, ele obteria substâncias diferentes, tá? Então essa é a conclusão dele. Então pode acontecer proporções múltiplas, esse é o conceito dele aqui. Se ele tivesse um oxigênio reagindo com 2 hidrogênios, pode ser que forme água, mas se ele botar um pouquinho mais de oxigênio, pode ser que ele forme água oxigenada. Então esse é o conceito de Dalton, tá? É um conceito um pouquinho inferior, mas funciona bem para algumas coisas, mas para a maioria
substâncias, não significa que só porque você colocou mais um pouquinho do outro vai formar uma coisa totalmente diferente lá, tá? Bom, finalmente Boyle ele quebra a história aí, ele funda praticamente a ciência química aqui. Ele chuta o pau da barraca aqui e forma e fala o seguinte: nada a ver dessas substâncias aí que vocês estão falando, água, solo, fogo e ar, não tem nada a ver. O que importa é que é o seguinte: se você pegar um material e você conseguir dividir ele, né, em coisas mais simples, o que for mais simples vai ser o elemento, é o que compõe a matéria. Então, se você pega a água e decompõe hidrogênio e oxigênio são os elementos que compõem a matéria. Então, ele foi chegando perto do conceito de elemento químico. Para ele não sabia ainda como é que seria, mas ele chega perto desse conceito com o grande Boyle, né, chamado pai da química. Bom, e para responder o que compõe as coisas, né, nós podemos ir diretamente para os modelos atômicos. É isso aí. Então, a partir dessa ideia de Boyle, nós chegamos a alguns conceitos atômicos que durante a história foram elaborados, e mais tarde eu vou, no próximo vídeo, detalhar melhor alguns, tá? Mas agora eu quero citar os mais simples. Por exemplo, o de Dalton, talvez você já conheça o de Dalton. Para Dalton, naquela época, parecia bem lógico que o que compunha a matéria seriam pequenas partículas, né? Como se fossem bolinhas, né, digamos assim, ou células, por exemplo, que compunham todas as coisas. Então ele saiu da ideia de elementos abstratos e pensamentos mais de mito, né? E foi para um conceito mais científico, e partiu-se então da ideia de Dalton de que a matéria era composta por pequenas bolinhas, né, ou pequenas partículas que compunham. E essas partículas eram indivisíveis, elas eram circulares, né, e até a gente chama de modelo atômico de bola de bilhar. Para Thomson, posteriormente, ele entendeu o seguinte, que essa partícula que compõe a matéria, ela tem algumas características, fez alguns estudos e percebeu que, na verdade, você pode ter cargas positivas e negativas. Então, se tem carga positiva e negativa, então não é só uma bolinha, tem mais coisa dentro. Então, ele chamou do modelo, né, que faz um mix aí entre pontos negativos e positivos. E depois surgiu os conceitos de elétrons e prótons. E aí nós podemos simplificar tudo isso, né, destruir o trabalho de Thomson aqui, chamado de pudim de passas, né? Bom, posteriormente, você já deve ter visto aqui, nós estamos resumindo, né? Rutherford traz a ideia do núcleo e eletrosfera. Então, para Thomson você tem uma diferença um pouquinho da de Dalton, mas para Rutherford ele já começa a aparecer a ideia de núcleo e eletrosfera. O experimento é um experimento muito simples, né? Muito simples. Para aquela época era fantástico, né? A ideia é que as partículas carregadas de alfa, né? Desculpe, partículas não carregadas alfa, né, atravessavam uma lâmina de ouro, tá? E quando ele atravessava, ele percebia no anteparo posterior aqui, pode ser uma camada de fósforo, que aí acontecia um fenômeno de luminescência aqui, e aí você tinha a visualização de talvez diversos locais, né, de luminância, né, de luminescência. Então a ideia é simples, né? A ideia é muito simples, na verdade. A conclusão é óbvia. Então o que acontece? Quando as partículas elas vêm aqui, ó, e se chocam, né? Ou se chocam ou atravessam, né? Pode ser que atravessem também. A explicação lógica é a seguinte: se por acaso eles atravessam, é porque tem espaço vazio. Isso aí é óbvio, né? Se por acaso elas batem e voltam, é porque ele encontrou uma parede para não passar, não é? Então, para Rutherford, ele imaginou o seguinte: existem algumas paredes internas lá, como se fossem
partículas, né, que teriam massa, tal, e seriam densos, e aí ele bate e volta, tá certo? Essa é a intenção. Agora, se por acaso passa, eu já falei, espaço vazio, né? E se por acaso desvia, mais uma vez, né? Se desviou um pouquinho, deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui se desviou um pouquinho. Essa daqui, ó. Se desviou um pouquinho, e aí você tem um desvio por causa justamente dessa massa corpuscular aqui bem no centro, né? Então, por aí. Então, essa ideia de Rutherford, então, revolucionou aquela época lá, tal, e criou-se então o conceito de eletrosfera e núcleo, tá? Então, para completar a jogada aí, Bohr, ele sai um pouquinho bem pertinho de Rutherford na história aí, ele vem com a ideia de camada eletrônica. Então, o modelo de Rutherford ele é legal, ele é massa, mas tem alguns defeitos, né, claro. Identificou-se algumas questões lá. E Bohr, né, ele é um pouco influenciado pela mecânica quântica, daqui a pouco eu vou falar, ele já entendeu um pouquinho melhor e ele criou o conceito de camadas eletrônicas. Então, se a gente puder simplificar, é isso. Dalton, bola de bilhar, né? Thomson, a sacada das cargas aqui, pulinho de passas. Rutherford, ele entendeu o conceito de núcleo e eletrosfera, veja que a gente está trabalhando com conceito, né? Então, para Bohr, camada eletrônica. Então, você pode fazer esse link na cabeça aí. E vem um modelo que é intermediário, pouca gente conhece, mas é importante, tá? Camadas elípticas. A intenção é lógica, porque na época Bohr citou as camadas, mas ele corria o risco dos elétrons caírem dentro do núcleo. Ele não conseguiu explicar muito bem essa história aí, porque se era positivo e negativo, então a conclusão é que os elétrons iam girar até cair no núcleo, explodir tudo tal, e não ia ter nada. Não conseguiu explicar, então Sommerfeld ele escreveu, né, um novo conceito aí e chamou de camadas elípticas para explicar diferentes níveis de energia tal, e futuramente você vai entender como números quânticos tal. Bom, eu quero parar por aqui, né? Eu vou hoje em dia, pronto, você pode perguntar o seguinte: qual é o modelo atômico de hoje? Fala-se tanto aí, fala-se nem o de hoje. O de hoje é o seguinte: o de hoje não tem um pai específico como aqui em cima, tá? Tem algumas pessoas que pensaram a respeito, tal, mas se a gente pudesse escrever, seria mecânica quântica, o modelo da mecânica quântica, o modelo estatístico, matemático. E aí depois eu vou explicar melhor como é que funcionam os conceitos de onda e tal, alguns conceitos dentro da mecânica quântica aqui, eu vou explicar no próximo vídeo, para não vai gastar. No próximo vídeo também eu quero falar um pouquinho do desdobramento das camadas eletrônicas, tá certo? E tem a ver também com mecânica quântica, eu posso puxar de Bohr aqui, dá para a gente usar o modelo de Bohr para explicar isso. Tá, eu quero finalmente, posterior a isso, falar um pouquinho dos tipos de emissão de luz que existem, tá, no próximo vídeo, e vou casar um pouquinho já com explicar da mecânica quântica lá também. E depois, futuramente, eu quero fazer um timeline da história tal do átomo inteiro. Então, eu vou viajar por várias pessoas, ao longo da história, eu vou trazer vários conceitos aqui e vou falando de cada um. Tá? Vou colocar umas imagenzinhas aqui embaixo, tá? Para a gente ir representando cada um ao longo da história e mostrando como é que a coisa foi se desenrolando ao longo da história, tá? Então o terceiro vídeo seria esse aqui, ok? Beleza? Então, tchau, tchau. Esse vai ficar por aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, joga perguntinha aí no vídeo, né? Pergunta em sala, tal, e-mail, é isso aí. Vou lá então, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou.